tinha consciência de que não ia dar bom e eu segui até o final, né? Eu tentei limpar, mas não dava para esconder, né? Qualquer troca de cozinha, de liderança dentro de uma cozinha, ela traz bastante desafio, assim, né? Eu tinha 22 anos, eu participei de alguns cursos, né, com uma chefe de cozinha em Novo Hamburgo. Eu trabalhava numa área bem diferente, trabalhava com marketing, e ali ela me deu assim um toque, sabe? Aquele momento que tu para e pensa, cara, eu sempre gostei disso, eu sempre estive perto, sempre estive dentro da cozinha, que eu realmente já gostava, eu já era acostumado a cozinhar em casa, eu sempre cozinhei em casa. Eu lembro de muito pequenininho, né? Há 9, 10 anos, os pais trabalhavam fora, né? Minha mãe trabalhava em Campo Bom, no centro, meu pai também trabalhava em Campo Bom, um pouquinho longe. Eu estudava de tarde, minha mãe deixava ali o almoço pré-pronto. O feijão estava cozido, né, a carne às vezes estava temperada, tinha algumas coisas iniciadas, mas ela foi aos pouquinhos me ensinando. E foram meus primeiros contatos com a cozinha, né? E veio a Marina e o Felipe com muita bagagem, muito conhecimento, né, muita experiência. E foi, né, nesse momento que despertou, assim, né, algo que, por que não, né? E esse foi o pontapé inicial, assim, para mim buscar essa transição, né? Trocar de área completamente. Eu gostava da forma como as pessoas se sentiam através da minha comida. Eu levei um tempo para perceber e entender a importância disso e o quanto isso era legal, né? De reconhecer nas pessoas, de ver nas pessoas o reconhecimento pela tua dedicação, porque a minha família sempre teve esse elo, né? Essa ligação muito forte com as refeições no geral, né? Nunca teve restaurante, nada do tipo, mas qualquer festa, qualquer cerimônia, Natal, Ano Novo, aniversário e principalmente todos os domingos era um banquete, assim, era o dia de ir na casa da avó e a gente poder juntos celebrar ali a nossa vida, celebrar a família. Isso foi algo que desde a minha infância era muito presente. E eu sempre vi isso na minha avó e depois aos pouquinhos na minha mãe, né? De trazer esse laço e esse carinho, o conforto que a gente tem através da comida. As memórias que isso trazem, né, e refletem pra gente. O primeiro contato, na verdade, foi fazendo uma pipoca, né? Um dia que a minha mãe não estava em casa, uma canecona, caneca dessas de alumínio, bem antiga, meu pai usava para tomar água. E aí eu olhei para caneca, pipoca e botei ali, queimei a caneca toda, a pipoca saiu toda para fora do negócio. Quando a mãe chegou em casa, estava um caos a cozinha, porque eu tentei limpar, mas não dava para esconder, né? A caneca foi pro lixo. E aí depois, lógico, né, foi aperfeiçoando assim. E aí eu fazia ali, finalizava as refeições, quando o pai e a mãe chegavam em casa, já estava o almoço pronto, todo mundo almoçava e depois ia para aula de tarde. Eu não comecei primeiro trabalhando na cozinha para depois procurar um curso, procurar aperfeiçoamento, algo do tipo. Eu fui direto buscar o conhecimento. Eu comecei uma faculdade de gastronomia, comecei na Unicinos e não trabalhava na área. Então, no primeiro semestre foi muito legal, era tudo muito novo, eu gosto, né, eu quero aprender a cozinhar, mas eu estava ali perdido, né, as aulas de cozinha, não tinha consciência nenhuma de como aquilo funcionava, exemplos que o professor trazia, né, na prática eu não tinha, porque eu não tinha essa vivência, então logo eu entendi que eu precisava, né, começar a trabalhar de alguma maneira. Na época, a Marina começou a divulgar vagas de estágios e trabalho de freelance, e através da Unicinos, inclusive, né? E aí eu entrei em contato com eles e contei toda essa história. Falei, oi Marina, né? Lembra de mim, eu fiz um curso, assim contigo lá na Conline, foi por causa de ti, né? Depois daquele pontapé inicial que eu fui buscar conhecimento e quero essa oportunidade de poder trabalhar com vocês. Mas foi uma boa escola esse momento, assim, para quem nunca tinha trabalhado na área, começar dentro de uma cozinha que é um pouco diferente, a cozinha de evento, que não é o restaurante onde tu está esperando o cliente vir te
te buscar, né? Tu já foi contratado para entregar para 300, 400, sei lá, 30 convidados. Depois, né, de um tempo na gastronomia, eu precisava finalizar estágio obrigatório, precisava achar um local para iniciar, né, essa parte do estágio. Comecei a fazer estágio numa empresa em São Leopoldo, que não era um restaurante, era uma empresa de refeições coletivas, então uma empresa de produção mesmo. Fiz o estágio lá durante 6 meses, né? A gente era um local onde a gente fazia toda a produção, um local que servia café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde. E aí ali eu comecei, né, o estágio e segui, né, como cozinheiro durante algum tempo e pude criar assim muita bagagem para isso, né, para aprender como a cozinha funciona, como ser dinâmico, qual é a hora de fazer cada coisa, como entregar, né, as coisas dentro do prazo correto. Não como a gente vê em reality show, né, em seriado na TV, que é aquela coisa bonita, né, visual, né, mas muito mais aquela coisa prática, assim, raiz mesmo de cozinha, né, do buffet montado, os clientes começarem a chegar às 11h30 e estar abastecido para conseguir atender todo mundo. Então, foi o contraponto do que eu aprendi de alta cozinha, né, de alta gastronomia, de pratos mais sofisticados. Nesse momento eu tive o contraponto de produção com algo mais básico, mas era o básico bem feito, né, com uma excelente entrega. Trabalhei lá durante 6 anos. Depois de cozinheiro eu passei a ser chefe de cozinha. Além dessa questão de produção, a partir do momento que eu passei a ser chefe de cozinha nesse local, eu também pude começar a aprender e a perceber como era, né, a gestão da equipe, que às vezes foge um pouquinho daquilo que a gente imagina que é ser um chefe de cozinha, que a gente vê só a parte estética, prato, criação de prato, tempero e sabor, mas o chefe de cozinha é responsável pela gestão daquele ambiente, né? Então tem que manter todas as outras coisas organizadas além do prato, né? Eu voltei a fazer eventos de forma mais forte, mais presente, assim, eventos com o meu nome, minha assinatura, então já era chefe Lucas Ostin, era eu que assinava, criava os cardápios. E aí eu conheci na época o pessoal de uma escola de gastronomia que estava abrindo em Canoas, né, que era a escola Chef Gourmet. Me inseri, né, nesse mundo da educação, assim, né, do ensino. E aí eu segui, então, trabalhando durante 4 anos, quase 4 anos, na escola, ministrando aulas, né. É uma história que para mim, assim, já está marcado, né, mas fica muito presente, assim, algo que é muito saudoso falar sobre esse período, né? Meu período dentro do ensino, ele encerrou esse ano e me abriu portas, né, para conseguir estar aqui onde eu estou hoje, que é a Casa Alberto, aqui em Portão. Eu encontrei um pouco daquilo que eu tendo, daquilo que eu espero de cozinha, e acho que foi né, um encontro muito sincero, assim, do restaurante comigo, e a gente conseguiu, né, bem conseguindo, a gente está construindo ainda uma história aqui dentro. Espero que a gente consiga construir muito mais a partir disso. A minha chegada aqui na Casa Alberto, né, ela é relativamente recente, uma recepção mútua, tanto do que eu esperava, né, e do que eles estavam procurando ali para aquele momento, mas eu acho que toda a troca de chefe de cozinha, né, de uma liderança dentro de uma cozinha, traz um pouco de dificuldade nessa relação, nesse impacto da equipe, né, do que a equipe espera, do que a equipe está acostumada a trabalhar, tem as suas rotinas já bem definidas, e a gente chega como chefe e não vai ser no 2º, 3º dia que as coisas vão estar adequadas da forma como eu gosto de trabalhar. Pequenos ajustes que a gente vai fazendo a cada dia, né? Aos poucos também, pelo menos eu entendo que a forma mais eficaz da gente conseguir o resultado não é chegar e já mudar todas as coisas para a forma como eu gostaria que fosse. Agora eu quero que seja assim. Precisa ser construído aos poucos, precisa muita conversa, precisa entender por que a rotina antes era daquele jeito, né? Por que produziam o prato desta maneira e não da forma como eu acho que é melhor. Então esse momento da Casa Alberto, eu entendo que ele está, né, bem se encerrando agora, né? Já vão fazer 4 meses que eu estou aqui, então
esses pequenos ajustes assim eles já aconteceram, e é uma fase que é um pouquinho difícil, né, eu acredito. É difícil para o chefe de cozinha, que fica ali com aquele anseio, né, fica querendo resolver logo as coisas, mas também difícil para a equipe, que precisa se adaptar àquela nova forma, novo mecanismo, maneira de trabalhar. Tem funcionado super bem, né? Tem uma equipe muito boa, muito colaborativa aqui, e assim eu espero que a gente possa, né, continuar trabalhando juntos desta mesma maneira. Também tem uma parte legal assim que me trouxe muita experiência e muito desafio. Eu me inscrevi para participar de um reality show que é o Clash of Chefs, né? E aí eu me inscrevi, fui selecionado para participar, né? Então tive ali um encontro com, né, pessoas que com um nível superior ao meu, pessoas com muito mais conhecimento. Então foi uma troca também de experiência naquele momento, né? E desafiador, né? Por ter as câmeras, né? Ter esse momento de compartilhar. E aí o desafio de criar prato, né? Precisava sair do zero, tinha que ser algo autoral, algo criativo, algo que na minha opinião, né, fugisse um pouquinho das perspectivas. Infelizmente fui até a semifinal e não ganhei, né, o programa. Todo mundo tem história de prato que deu errado, de alguma coisa que queimou, alguma coisa que passou do ponto e não deu para arrumar, o soufflé que murchou depois. O que eu trago comigo, assim, de algo que eu tinha consciência de que não ia dar bom e eu segui até o final, né? Foi justamente quando eu participei do Clash, que na semifinal, né, a gente fez um sorteio de um ingrediente obrigatório e para mim caiu um prime rib de duroc, um prime rib de porco. E aí eu tive a incrível ideia de transformar uma peça de carne que era bonita, suculenta, que tem uma presença, que te entrega, né, muito dentro do prato. Eu tive a ideia de transformar isso num ragu. Eu destrinchei o prime, eu usei o osso só para fazer o caldo, mas eu transformei, né, um insumo, né, um produto de muita qualidade, né, em um ragu que estava muito bom, né? O ragu estava maravilhoso. Isso eu preciso concordar. Os elementos todos do prato eram muito bons, mas precisava arriscar, né? Tinha que tentar. Então, me arrependo por ter tido esta ideia, né? E aí hoje eu já sei que é melhor eu não arriscar, assim, transformar desta maneira um ingrediente nobre, né? Mas enfim, é aprendizado, então a gente não arrisca mais dessa maneira. Morreu então. Pode te xingar? Muito, mas muito. O prato que nós vamos fazer juntos hoje, ele traz um pouco assim do que eu vim contando até agora, né? De experiência, de construção de menu, de construção de sabor, de pensar no resultado final para o cliente, mas sempre com aquela pitada assim de algo pessoal, algo particular, aquilo que eu gosto também, né? Esse é um prato que eu tive um resultado muito legal, né? Que as pessoas gostaram muito, teve um impacto interessante, por isso que eu escolhi trazer ele para esse momento. Para mim ele é um prato relativamente simples, né? Ele não tem nada, não tem uma técnica extravagante, a gente não traz, né, um conceito extremamente diferente, a gente pega aquilo que a gente é acostumado, né, que é o sabor, que é entender o ingrediente que está ali e assimilar tudo aquilo que está no prato, né, por que eles harmonizam, por que um realça o sabor do outro. Eu chamo o prato de bater o dendê, né, porque eu acabei utilizando esse ingrediente que para nós aqui, né, gaúcho, o dendê não é um ingrediente comum, mas ele traz ali um sabor, né, uma cor para o prato, que às vezes, se a gente não fala que é o dendê que está no prato, a gente não reconhece, a gente não sabe distinguir, né, o que é aquilo que está presente. E a maioria das vezes a gente associa o dendê ao acarajé, né, apenas. Então eu chamo de bater o dendê porque eu uso o dendê em mais de uma etapa, né, em algumas doses
controladas, e eu junto isso com um creme de moranga, né, que é algo que para mim assim lembra com muito carinho, muito conforto assim a nossa comida de casa, alguns frutos do mar, né, que para mim são maravilhosos, então combinei esses frutos do mar junto com isso. Uma farofa, né, que eu uso um pouco de coco, traz crocância, traz cor e traz aquele sabor mais adocicado do coco para o prato. E a gente ainda vai finalizar, né, pensando no final do ano, pensando no ano novo, com um pouquinho, assim, umas rodelas de uva verde que vão simbolizar um pouquinho de prosperidade, né, para o próximo ano, mas também vão trazer aquele sabor um pouquinho mais ácido, né? E aí a gente tem essa nuance, né, na hora de construir o prato, a gente sempre pensa nisso, né, de ter essa nuance, esse contraste de sabor, de trazer um pouquinho de cada elemento, né, para acontecer essa explosão, assim. Infelizmente vocês não podem sentir os aromas e o sabor, mas para mim são perfeitos. Eu sou o chefe Lucas Ostin, atualmente chefe aqui no restaurante Casa Alberto. Trabalho também com consultoria, trabalho com eventos, né? Se quiser me procurar, quiser me contatar, meu Instagram é @lucasostin. Não tem erro, é difícil de escrever, mas provavelmente vai estar aqui embaixo. Para mim foi uma honra, né, ser o chefe número 1 da série Vida de Chefe e poder participar e contar um pouquinho da minha história. Agradecer muito a equipe do meu Guia Gourmet pelo convite. Tu que é amante de gastronomia, food lover, quer saber notícia, receita, já segue a página aí do meu Guia Gourmet para ficar por dentro e não perder nenhuma novidade.